Sejam bem-vindas à nossa aula 3 da série A Nova Base Humana do Empreender. Nós, mulheres empreendedoras, que na essência somos manifestadoras, né, de uma grande energia aí da nova era, que é a energia integrada do feminino e do masculino dentro de nós, super harmônica, para que a gente possa entrar de novo em ressonância com a natureza, com a terra, com a sustentabilidade e com a evolução humana de uma forma muito mais amorosa, né? Então, por isso que as mulheres estão potencializando o mercado de alguma forma, porque a nossa energia, ela vai trazer de novo essa essência, esse amor, esse carinho, esse cuidado, essa delicadeza, essa criatividade, né, para todas as vertentes, né, não só profissional e financeira, mas muito integrado com a família, com os amigos, com a saúde, enfim. Então, quando a gente começa a manifestar e trazer esse poder de manifestação na nossa vida de diversas formas, principalmente a nossa rede, né, humana vai se transformando e todos os humanos vão sendo impactados com cada projeto aí ao redor do mundo. E nessa nossa aula 3 eu vou falar sobre ampliar o seu mundo. Ampliar o seu mundo é ampliar o seu canal de ideais, né? Então, quando a gente abre o nosso canal de ideias, ideais, possibilidades, a gente consegue se tornar uma empreendedora com muito mais empatia e principalmente com muito mais fortalecimento para poder passar pelas experiências com mais sabedoria. Esse primeiro tópico, ele é muito importante, porque se você é empreendedora e você tá aí numa fase da sua vida que parece que você tá batendo na mesma tecla e você não sai do lugar. E aí você tá ali naquela jornada onde você tem várias ideias. Na verdade, quando eu falo empreendedora, de novo, não é só para pessoas que têm negócios, tá? Empreendedora da vida. Porque nós mulheres, nós empreendemos em todos os sentidos, como eu venho falando aqui para vocês. Mas se você sente que você tá num processo da sua vida que existe algo que precisa mudar, lembra lá na aula 2 que você recapitulou os seus principais momentos de mudança? Você tá dando base para essa criança e nutrindo ela? Então agora é hora de trazer um infinito de possibilidades, abrir o canal de ideias e ideais, porque quanto mais a gente entende, cria empatia pelas possibilidades, pelos diferentes cenários, a gente vai compreendendo como, né, as energias funcionam ao nosso redor, como as ideias podem ser manifestadas através dessa abertura, dessa ampliação do mundo. Então, o primeiro exercício que eu trago aqui nessa aula é: você tem aí um projeto, traz aí um projeto, um sonho, algo que está acontecendo na sua vida agora. Coloca ele numa folha de papel, né? Escreve, né, resumidamente aí essa ideia. E aí você vai fazer um círculo no meio, né? Então você vai escrever bonitinho aqui, né, na folha de papel, faz um círculo e em volta desse sonho, desse projeto, dessa ideia, eu gostaria que você construísse diversos cenários, tudo que poderia acontecer através dessa ideia, qualquer coisa, vários cenários. Por que eu tô perguntando isso para vocês? Porque eu tô pedindo para que esse exercício seja feito. Porque quando a gente abre o nosso canal de possibilidades, tudo que pode acontecer dentro de uma única ideia, a gente começa a entender que, óbvio, o universo ele vai trazer pra gente, né, a vida traz pra gente essas infinitas possibilidades que nos surpreendem, mas a gente também prepara o nosso corpo para diversos
canais que podem ser abertos para diversas experiências que podem acontecer. Quando a gente fica focado só num ponto, né, e isso, o empreender antigo, né, a forma da gente gerenciar as nossas coisas, antigamente sempre era numa linearidade, acabou, gente, não é mais linear. Essa nova era, né, esse novo processo humano, ele é plural. Então, vamos criar a pluralidade nos nossos sonhos. Então, quando você cria diversos cenários, não quer dizer que você já tá pensando muito no futuro, tá? Na verdade, você tá bem focada no que tá acontecendo agora, mas você tá abrindo esse universo e criando empatia para as diversas coisas que podem acontecer. Má, como que eu posso usar isso, né? Qual é a moral desse exercício? A moral desse exercício é que, se você conseguir só enxergar o que pode acontecer, quais são os diferentes caminhos que isso pode te levar, você vai abrindo o teu canal, tá? Para receber essas oportunidades. Isso é legal, isso é importante, né? Então, o segundo ponto nesse exercício é a gente compreender as diferentes perspectivas. Quando elas estão conscientes no seu campo, na tua vida, né? Então, esse exercício é super legal porque você consegue enxergar as diferentes perspectivas. Você consegue até mesmo se abrir para conversas diferentes, para não que você vai trazer tua energia para muitos lugares, não. Você vai começar a observar mais o que faz sentido, o que não faz, o que está ao teu redor, o que vale a pena, o que não vale. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, a ampliação do seu mundo para diferentes ideias, perspectivas, oportunidades, faz com que você fique mais alerta ao que está acontecendo ao redor. De repente, você começa a enxergar que para aquilo que você está produzindo, não necessariamente você precisa estudar aquilo que você está produzindo, mas uma outra coisa que está ali do lado, que não tem nada a ver com o teu projeto, pode ser ponte, pode te trazer uma ideia, uma inspiração para o que você está fazendo agora. Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a desenvolver a Emana e os projetos da Emana, eu fazia muitos cursos voltados à terapia de cura, healing, meditação, coaching, desenvolvimento humano. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito focada naquele campo, que aquilo já estava super familiar para mim. E aí eu comecei a estudar outras coisas, né? Eu comecei a estudar algumas vertentes voltadas à arte. Eu sempre gostei de tocar instrumento, né? Então, quando eu era pequena, eu fazia violino, eu tocava violão, eu gostava de cantar. Então, eu comecei a trabalhar uma outra veia artística da minha vida, né, que me trazia inspiração para que eu pudesse me sentir mais nutrida, lembra lá da primeira aula, né, no que eu tô fazendo agora. E teve uma época que a Emana quebrou de uma forma muito repentina, onde eu tava super vulnerável, né, nesse aspecto, muito fraca, vamos dizer assim, para continuar. E eu me questionei, será que tá certo? Será que eu preciso continuar? Será que é isso mesmo? E aí a fé, ela transcendeu essa pergunta e ela me trouxe as diferentes perspectivas. Porque eu comecei a entender que era isso mesmo, só que era isso mesmo de uma forma nova. Que eu tinha que pegar aquilo que eu tinha criado e começar a entender as diferentes perspectivas e possibilidades novas que iriam surgir para eu continuar aquele processo. Então, às vezes, o universo trava a gente numa manifestação, não porque ela não tem que acontecer, é porque ela tem que se ressignificar e ela vem de uma forma diferente para você. Quando você vê os diferentes cenários, e um dos cenários que eu tracei para a Emana foi fechar a Emana na época. Eu não queria mais a Emana. Eu falei, será que eu preciso seguir um outro caminho? Isso eu tô falando na questão, um exemplo da empresa, tá, gente? Como eu falei, são diversas manifestações que vocês podem trazer no empreendedorismo. E eu falei, então tá, então eu preciso aceitar, que é a chave 2, né? Que
talvez a Emana vá fechar. E aí? Quem é a Marcinha sem a Emana? Eu preciso continuar com os meus valores e os meus ideais com ou sem a Emana, né? Então quer dizer que a Marcinha acaba quando a Emana acaba? Então foi um processo muito desafiador de desapego, de aceitação e de fé, né? Quando eu fui abrir o meu canal de possibilidades, eu desenhei os cenários e eu fui entendendo que eu tinha que estar muito forte, na verdade, não na força daquelas barreiras, mas da fé de compreender que o universo queria me trazer outras pontes, experiências, e que basta eu aprender e aceitar aquilo que eu tô vivendo, que aí ele me traz esses sinais, ele me traz essas soluções. Então, quando a gente tá aberto para isso, a gente tá aberto até para aula 5, que é a última aula que eu vou trazer para vocês aqui, né, que a gente vai falar de ciclos. Então, esse é o exercício. Esse exercício que é o infinito de possibilidades. Desenhe diversos cenários para uma mesma situação, você começa a enxergar como águia. O olhar de águia para a empreendedora é essencial. Quando a gente tem esse olhar, a gente consegue também entender o que o outro está vivendo, nosso colaborador, as pessoas que estão envolvidas. E quando eu falo disso, independente se for de uma grande empresa ou de um grande projeto de milhões ou de uma coisa muito simples, minimalista, pequena, porque tudo tem uma grandeza, tá? Então, quando eu falo disso, às vezes a gente aprende isso em várias escolas, faculdades, cursos, etc. Mas são chaves que a gente vai ter que levar para essa nova era de uma forma muito genuína, né? E que o olhar de águia, o infinito de possibilidades faz com que a gente abra os canais de ideais pra gente e até mesmo de compreensão que às vezes alguns sonhos, algumas metas, elas vão mudar no meio do caminho, mas que elas vão nos trazer sempre a melhor direção para aquilo que a gente tem que viver naquele momento. Então a gente se vê na 4ª aula da nossa série. Gratidão até aqui.